terminando o mês de outubro, um mês que para nós é um mês muito forte espiritualmente. Um mês onde nós saímos de nós, né, nas procissões aqui em Belém, Círio de Nazaré. E deveria ser para nós católicos um momento, sim, de progresso, de progressão espiritual, né? Um momento em que crescemos espiritualmente. A cada Círio, nós devemos buscar esse crescimento. Não somente, que é muito bom, estar somente indo às ruas, não somente viver, né, somente uma devoção que seja externa, somente exterioridade, mas crescer no Círio, crescer espiritualmente, crescer na graça de Deus. Eu acho que há uns 2 grupos de orações atrás, eu falava sobre o progresso espiritual, falava sobre a vontade de Deus para a vida do homem, que nós nos encontrássemos com a sua glória, e nos encontrando com a sua glória, nós venhamos a nos configurar ao Senhor, a tomar a sua personalidade para nós. E hoje eu gostaria de continuar, né? Dar prosseguimento a este tema do progresso espiritual, do crescimento na graça de Deus. Porque essa graça é para todos nós. Essa graça está diante de nós. Ela é do nosso conhecimento. Mas sempre tem um empecilho, sempre tem um obstáculo, sempre tem um problema que nos impede deste avanço espiritual, desse progresso espiritual, que é o pecado. O pecado, ele nos tira a graça da progressão na espiritualidade, na força, na vontade e no desejo de Deus. Sim, no desejo também. Por quê? Porque a cada pecado venial, deliberado, digamos assim, na verdade é esse, né? É um pecado venial deliberado, né? Porque quis mesmo, porque acho que depois eu posso me confessar, ou coisa parecida, ou eu não acho que seja pecado, ainda tem isso, o achismo espiritual, né? A espiritualidade vai embotando, a oração vai emudecendo, e as vozes do mundo vão começando a ficar mais fortes do que a voz de Deus no coração do homem. Porque esquecemos aonde devemos permanecer. Devemos permanecer no Senhor, mas acabamos esquecendo disso. E inventamos 1000 desculpas para justificar esta fraqueza, essa tibieza e todo tipo de pecado que vivemos. Pega, por favor, o Evangelho de São João, capítulo 15. Evangelho de São João, capítulo 15. Versículos de 1 a 7. Diz assim mesmo: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não produz fruto, ele corta. E todo o que produz fruto, ele o poda, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis puros por causa da palavra que vos fiz ouvir. Permanecei em mim como eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, é lançado fora como o ramo e seca. Tais ramos são recolhidos, lançados ao fogo e se queimam. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vós o tereis. Palavra da salvação.
Algumas coisas nos chamam muita atenção nesse texto. Jesus é o alicerce daquele que deseja o céu, a santidade, a salvação. E aquele que não estiver alicerçado em Cristo, perde a salvação. Mas ele conclui esse versículo 7 dizendo que aquele que permanece, aquele que não desiste, aquele que não esmorece, não é aquele não que peca, mas levanta. É aquele que odeia o pecado. Odiar o pecado é muito mais do que somente saber que ele existe e ter uma repulsa a ele. O ódio ao pecado deve ser um ódio divino, porque ele deve nascer no amor a Deus. Por isso nós podemos concluir que não conhecemos o pecado. Nós não conhecemos o pecado. Porque se o conhecêssemos, o odiaríamos e daríamos preferência em todos os momentos à vontade do Senhor. Na fidelidade ao Senhor está a salvação. É fidelidade esse permanecer. Ser fiel à cruz de Cristo. Porque na cruz de Cristo é que está o sentido da salvação. Na cruz de Cristo é que está a redenção. Por isso a igreja, nos apresenta as devoções, para que nas devoções nós nos voltemos a Cristo. Porque toda e qualquer devoção, seja aos santos, seja à Santíssima Virgem, seja aos anjos, seja o que for, se não levar a Deus, se não levar a cruz de Cristo, não tem um sentido redentor. Se parar somente no viva, 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 aí depois, pecado para dentro. Se parar somente na Romero das Baixas da Égua, Romero não sei da onde, Romero não sei da onde. Rapaz, já pensou a quantidade de gente que estava no céu se não fosse por isso? De quantidade de problema, porque o pecado é problema. O pecado é problema. O pecado é o único mal, que gera todo o mal que existe no mundo. A quantidade de gente, o céu estava garantido. Mas nós sabemos que não é assim. Eu falo desta maneira daquilo que é mais premente perto de nós, né? Círio de Nazaré aqui. Todos temos plenos conhecimento desta verdade. Então, por que ainda estamos nos desviando da vontade de Deus nas nossas vidas? Por que ainda? Sabemos que a salvação está em Cristo. Sabemos que o pecado é um problema. Então, por que ainda nos desviamos? Porque o pecado é o causador deste embotamento, deste mal que nos desvia, mesmo com a consciência de que o pecado é ruim, mas mesmo assim eu quero. Sabemos que o progresso espiritual do homem está em permanecer na vontade do Senhor. Também sabemos que o pecado é esse obstáculo que nos desvia do objetivo final. Afinal de contas, pecado significa errar no alvo, não é? Então, aquele que está em pecado é ruim de algo. Está desviando do objetivo. E qual é o nosso objetivo? A salvação. A vida eterna. Esse é o objetivo do cristão consciente, que diz que conhece a Deus, que diz que sabe que o pecado é ruim, que diz que é filho da igreja.
Só temos um objetivo: a vida eterna. Servir a Deus, fazer a sua vontade em nossa vida. Também temos consciência desta realidade. Mas por que ainda não temos no coração o ódio divino? Por que a repulsa pelo mal ainda não está fortemente engendrada no nosso coração ao ponto de fazermos a vontade de Deus em tudo em nossas vidas? Sabe por quê? Porque odiar o pecado, odiar o mal, requer conhecê-lo. E só pode dizer que o mal deve ser ignorado, rejeitado, aquele que o conheceu, que passou por ele. Ninguém pode fazer isso somente por conceitos. Na vida espiritual, o conceito não basta. Ou seja, somente saber ouvir. É necessário viver a vida. Não é um convite ao pecado, mas é um convite a se autoanalisar. Porque todos somos pecadores. E se fôssemos verdadeiramente pessoas que fizessem anamnese real de toda a nossa vida, nós já estaríamos começando a crer nesta verdade sobre o pecado que tem nos afastado desse amor e dessa vontade de Deus. O que a gente aprende na catequese? O que os catequistas ensinam? O pecado é a desobediência da lei de Deus. Não é assim? Se ensina na catequese? Aquele que peca está desobedecendo a lei do Senhor. E aí? Por que não estamos obedecendo, nós adultos, velhos? Ainda não estamos obedecendo esta lei. Ainda caímos nessas armadilhas. Sabe por quê? Porque o pecado fala no mundo. Porque o pecado sussurra nos nossos ouvidos. Porque o mundo diz para cada um de nós, e a gente acredita, que os verdadeiros, só existe mal nas guerras, na pobreza, nas doenças, varíola, tuberculose, Covid. Esse é o mal do mundo. Corrupção. É este mal que interessa. Ser orgulhoso, vaidoso, viciado. E são coisas que conseguem ser corrigidas, né, humanamente. Mas que de muito tem raízes no verdadeiro mal. No único mal que é o pecado. Tudo isso que eu citei, e poderíamos fazer uma lista de males que a humanidade, inclusive, passa pano ou justifica, nega a sua existência, né? Das justificativas plenas, né? Colocando o orgulho, a vaidade em cima, muitos pecados, mentiras, como um crescimento, né, do ser humano. Tudo isso para maquiar o pecado. E muitas vezes nós estamos comprando essa narrativa do mundo, deixando que a narrativa do mundo pormenorize o pecado, pormenorize o mal que está o tempo todo permeando as nossas vidas. Para isso, começa o que então? O mundo falando, eu ouvindo e esquecendo de Deus. Esquecendo a vontade de Deus. E negando a existência do pecado. Quantas vezes ouvimos, inclusive e infelizmente, da boca de sacerdotes, de pessoas da igreja, para que falar em pecado? Precisa falar no pecado. O que interessa é dar um pão
Não, porque tem fome. Salvar a natureza. O mico-leão dourado, o tracajá de peito branco. Pessoal aqui do Amazonas, aqui do pessoal daqui, né? Esse lado aqui, São Miguel dos Macacos, esse lado aqui. Mano, estão tudo, né, na roça, porque eles comem o que eles comem, né? É copo no couro deles. Verdade? Vamos valorizar a flor vermelha, né? Sei lá, a gramazinha que está verde. O ser humano que, como diz o nosso povo, leva o farelo. Devemos sim ter responsabilidade pela casa comum. Mas se aqueles que cuidam da casa comum, que são os que vão para o céu, Jesus não morreu por causa do gato siamês, ou tampouco do elefante branco. Jesus não morreu pelos pets. A cruz de Cristo se deu por mim e por você, pelo ser humano, a imagem e a semelhança de Deus. Mas esses daí que se lasquem. Vamos matar quando tiver tantas semanas logo no seio da mulher? O que importa é o engajamento das redes sociais, muitas vezes. E com isso a negação do pecado vai entrando pelos celulares, pela revista, sei lá, pela televisão, pelos meios de comunicação. E essas coisas começam a se tornar importantes. Essas coisas começam a ser influxo nos nossos pensamentos, nas nossas vidas, nos impulsionando. Irmãos, o pecado é simplesmente a desobediência. É o não servir. Mas nós precisamos ter consciência desse significado. A consciência de que quando estamos pecando, estamos em conflito direto com Deus. A Escritura nos ensina que o pecado é tolice, vileza, o pior tipo de ingratidão, injustiça e ultraje a Deus. O pecado é injustiça e ultraje a Deus. É tolice porque a sabedoria deste mundo, que desculpa a justiça, né? Desculpa e justifica, perdão, a descrença. Nós vemos muitas pessoas que não creem em Deus, que não creem na igreja, que não creem em nada. Mas quer salvar a natureza. É contra o sagrado. Mas não consegue explicar o Big Bang, por exemplo. Quem explicou foi a igreja. Até porque foi um padre, né, que descobriu a teoria. Mas não é isso que importa. Ser um sacerdote, um leigo consagrado ou até um santo inteligente. Isso não influencia na santidade. O que influencia na santidade é o ódio ao pecado. É a repulsa ao mal. É tolice porque a sabedoria deste mundo justifica essa descrença e exalta o orgulho, a vaidade, a preguiça, a inveja, a mentira, a luxúria. É por isso que é tolice. Em Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 19, São Paulo diz aos Coríntios: porque a sabedoria deste mundo é loucura para Deus. O mundano, o que faz o mundano? Ele corre para os prazeres do momento, para as delícias da hora. O que importa é ser feliz. Vocês escutaram essa narrativa? O que importa é ser feliz. Não importa se você está cometendo uma atrocidade, se você passou alguém para trás, se você vive inadequadamente
fora da moral cristã. Se falar em moral agora, qual é o problema de ter moral? Qual é o problema de você viver a moralidade? Não devíamos ter nenhum tipo de problema em viver a moralidade, porque moral é justo, reto, honesto. Isso é viver a moralidade. E não a narrativa que aqueles que desejam colocar o pecado em voga começam a falar. O que o mal inventa? Mentira. E deprecia a verdade, criando outras verdades para que os tolos ou os incautos comecem a proclamá-la de qualquer forma. Com isso, a descrença, a falta de fé, o real conhecimento de Deus e do mal ficam à parte. Basta saber o que estão me dizendo, ou o que meia dúzia de intelectuais, pseudos intelectuais nos dizem. Porque se a intelectualidade de fato fosse uma grandeza, é grande para o homem, mas não é para Deus. Platão, Sócrates, por exemplo, seriam proclamados santos, mas eles não chegaram a essa grandeza. Por quê? Porque Deus a eles é inacessível. Freud, Einstein, grandes gênios intelectuais, mas que não encontravam Deus. Então, a grandeza do homem não é nada para Deus. A sabedoria do homem não é nada para Deus. É loucura, porque só leva ao próprio homem e se encerra no próprio homem. A sensualidade, o dinheiro, a vingança, as honras valem muito mais que Deus. Ainda estes dias, eu saí, eu fui à barbearia, e lá na barbearia estava um homem aborrecido, muito zangado, brigando, falando, colocando fogo pelas ventas, porque alguém tinha brigado com ele por causa do lixo da rua. Aqui, onde moramos, existem vários donos, dono das esquinas, dono das ruas, dono das barracas, cheio de barraquinha, né, tudo por aí, dono das barracas. E há brigas imensas por causa desses locais, desses lugares. Então alguém veio e peitou ele porque ele jogou um lixo lá. E essa pessoa disse a ele que se ele não tirasse esse lixo, ele ia jogar na porta da casa dele. Uma discussão de vizinhos, né? Depois ele foi na casa, encheu o revólver de bala e estava com o revólver na cintura esperando o homem voltar. Fazendo ligações e dizendo que ele ia crivar o homem de bala por causa de lixo. Por causa do lixo. Porque o cara ofendeu a honra dele. Então a vida do outro já não importava mais. O que importava era a honra dele. Chama para um mentiroso de mentiroso. Ele se convenceu que ele não é mentiroso. E ele fica com ódio porque disseram a verdade do mentiroso. Assim como o enganador, assim como o pederasta. Né? E todos aqueles que estão no pecado, porque revelar o mal para o pecado, aí o pecado se revela. E a face do pecado é horrível. A honra humana está acima de Deus para o homem que não conhece a Deus. A minha vontade, o meu julgamento, vale muito mais que a vontade e o julgamento de Deus. Porque o que vale é este momento. O homem que não conhece a Deus se entrega às suas paixões, sejam elas qual forem. Sejam elas sensuais, violentas, ou então de ignorância do outro. Deus já não vale mais. É o pecado. É o mal. É o mal que ofende, que nos separa dos irmãos, que nos separa do amor de Deus,
que nos retira da luz do Espírito Santo. O pecado que embota a inteligência, que enfraquece a vida espiritual, que emudece a oração. O pecado é uma injustiça diante do amor de Deus e do amor que Ele demonstrou, deu para cada um de nós em seu Filho Jesus Cristo. Irmãos, devemos afirmar que o pecado deliberado é suicídio sobrenatural. Você que tem consciência do bem e do mal, quando peca, está suicidando a sua alma. Pecado mortal, agressão direta a Deus. O mal que cometemos deliberadamente. É necessário que entendamos que esse é o pecado, esse é o mal, e que temos que conhecê-lo para odiá-lo, para desprezá-lo, porque ele ofende o único que nos ama. Principalmente quando nos negamos a amar, a renunciar ao amor próprio. Quando dizemos, perdoa o teu irmão. Perdoa. Não posso, agora eu não posso. Não. Agora eu não estou preparado. Agora eu não estou preparado para perdoar. Ele me fez isso, né? Sabe, de repente no momento de raiva ali, os ânimos, né? Tá certo, seria até fingimento, né? Você acabou de pegar um tapa na cara, eu te amo, eu quero dar um beijo, né? Não. Mas continuar negando, se negar ao amor, se negar a perdoar, se negar a amar, é muito não conhecer a Deus e viver no pecado sem conhecê-lo. Porque se o conhecesse e as suas origens e quem foi que o inventou, estaria longe dele há muito tempo. A não ser que seja um obstinado no pecado. Os grandes padres, né, os grandes formadores da igreja, como o padre Garrigou Lagrange diz, que a obstinação ao pecado é muito difícil de ser vencida no coração do homem que já se entregou a ele. O Senhor nos convida ao seu amor o tempo todo. Mas no final das contas, nós precisamos entender que conhecer o pecado e saber da gravidade das suas consequências para a nossa vida nos faz despertar e acordar para este amor que nos convida à salvação. Deus nunca desiste de nós. É isso que eu quero dizer a vocês. Na carta aos Hebreus, no livro do profeta Abacuque, Deus fala pelo profeta: não endureçais os vossos corações. E Jesus vai e diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Mateus 11, 28. Nosso Senhor tem um grande desejo, irmãos, de nos perdoar, de nos amar. E uma das revelações de São Jerônimo, ele diz que o Senhor disse a ele assim: Jerônimo, dá-me teus pecados para que eu possa perdoá-los. E hoje ele diz para você, diz para mim: Márcio, dá-me teus pecados para que eu possa perdoá-los, para que eu possa transformá-los em motivo de amor, em conhecimento a mim, em graça,
que atinge a tua vida. Ele diz a cada um de nós: eu quero te renovar, eu quero te fazer um homem novo, eu quero te fazer uma mulher renovada. No entanto, irmãos, devemos ter a consciência de que muitos são chamados, mas poucos tornam-se escolhidos. Mateus 22, 14. Porque nem todos passam pela porta estreita. Jesus é a porta estreita. É Jesus. Em João, na primeira carta de São João 4:10, São João afirma que o amor consiste em que Deus nos amou primeiro, e não nós. O pecado diz para nós que o que importa é você, que o que importa são os seus desejos, que o que importa são as suas vontades, que o que importa é a sua honra, o seu julgamento, aquilo que você acha, aquilo que te ensoberbeceu. Né? Olha, eu estou falando, tá vendo? Eu estou falando do peito, eu vou crescendo, porque eu estou me enchendo de mim mesmo. Estou me rogando bom. E de repente, quando alguém fala essas coisas para mim, eu posso até me aborrecer, fechar meu rosto, me sentir acusado. Eu te digo não. Aproveita para tomar para ti esse desejo e essa vontade de Deus de libertação, para que você de fato consiga progredir no amor de Deus, para que nós de fato consigamos entrar neste caminho e por esta porta que é Jesus. E o poder, e o poder redentor de Cristo nos atinja. O Senhor, em seu amor, nos chama, meus irmãos, a triunfar com Ele sobre o pecado. Jesus triunfou sobre o pecado na cruz, se entregando, renegando a si mesmo. No Senhor Jesus e no seu poder redentor ativo e eficaz está a salvação de cada um de nós. O texto que lemos disse: permanecei em mim. Não permanecei em vós. Não permanecei no seu orgulho. Não permanecei no pecado, o qual você escolheu para viver. Mas reconhecei quem é o Cristo. Em João 12:32, o Senhor diz: e quando eu for levantado da terra, atrairei todos os homens a mim. Entenderam porque muitos santos encontraram o sentido da sua santidade venerando a Santa Cruz? São Pio de Pietrelcina, São João da Cruz, São Francisco e todos os demais encontraram na cruz de Cristo o sentido da sua salvação. E nós queremos ouvir a voz do mundo, ou o protestantismo que nos faz vira de cara para a parede, adora Deus, Deus adora aqui o Senhor. Vai para debaixo da árvore e te confessa. Meu irmão, Deus é só um. Cristo é o Verbo encarnado de Deus, a vontade plena que se humanou e veio até nós, que deu a vida e no seu ato redentor eficaz, como eu disse, atraiu a salvação a muitos que creram nele. A igreja nos ensina que isso se chama onipotência redentora. Um ato perfeito de caridade realizado por uma pessoa divina. Um ato perfeito do Verbo encarnado.
um ato de perfeição, de santidade. Jesus é a porta, porque Ele é o santo dos santos. É aquele que deve ser seguido, acreditado, amado, servido. O único que não irá te trair nem te levar para a condenação. Odiar o pecado nasce do amor a Deus. Odiar o pecado nasce do conhecimento da pessoa de Cristo. Mas nós não temos esta graça de poder conhecer a Cristo se não for pelo seu Espírito. A Deus não podemos conhecer, mas Ele nos dá seu Filho Jesus. A Cristo não temos como alcançar, mas Ele nos dá o seu Espírito. E a igreja nos forma dizendo que o Espírito é o quê? É a relação de amor entre o Pai e o Filho. Então o Espírito Santo é aquele que pode condicionar o nosso coração pecaminoso, decaído, mau, viciado, a se encontrar com Cristo e a conhecer o Pai.